Olá, eu sou Alcimere 90, sejam bem-vindos à nossa aula inaugural do curso Análise de Crédito Pessoa Jurídica, módulo Iniciantes. O objetivo da nossa aula hoje é compartilhar a nossa metodologia, parte do nosso material, para que vocês possam ficar mais seguros em relação à decisão de iniciar ou não o curso conosco, ok? Bom, depois de mostrar para vocês a nossa metodologia, eu vou abrir uma das aulas que nós temos, que é relacionada aos birôs de crédito. Tudo bem? Então, vamos começar? Aqui nós temos, esse aqui é o material do nosso curso, para quem ainda não é o nosso aluno. Tá? Bom, e essa é a estrutura do nosso curso. Então, primeiro passo, a ideia foi que nós desenvolvêssemos um curso em que uma pessoa, mesmo sem experiência, né, iniciantes, como o próprio nome diz do curso, possa seguir esse passo a passo e, ao final, realizar uma análise de crédito com maior segurança, né? Claro que ela vai fazer isso uma vez, duas vezes. A experiência virá com o tempo, conforme ela pratica, porque muitas vezes vão ser encontradas situações que não estão abordadas integralmente aqui no nosso curso, né? Por essa razão, nós temos outros cursos que se complementam e buscam resolver problemas normais de um dia a dia da área de crédito. Aliás, esse é um dos nossos grandes diferenciais. O nosso curso, ele tem essa visão extremamente prática. Vocês vão ver aqui, né, pelo tema, que nós não temos questões teóricas. Então, aqui não tem, por exemplo, os Cs do crédito, conceitos de risco. Por quê? Porque o objetivo era justamente trazer essa, essa praticidade e que é exigida no dia a dia. Então, a ideia é eu pegar na mão de um analista de crédito e ajudá-lo a seguir realizando uma análise técnica de boa qualidade. Então, o primeiro módulo do curso, ele é relacionado às validações internas e análise de questões que não são negociáveis. Então, eu passo para vocês nesse item questões como, por exemplo, as listas restritivas internas e externas. Então, Mary, quais são essas listas restritivas? Então, mostro para vocês que toda a área de crédito. Bom, e essa é a estrutura do nosso curso. Então, primeiro passo, a ideia foi que nós desenvolvêssemos um curso em que uma pessoa, mesmo sem experiência, né, iniciantes, como o próprio nome diz do curso, possa seguir esse passo a passo e, ao final, realizar uma análise de crédito com maior segurança. Claro que ela vai fazer isso uma vez, duas vezes. A experiência virá com o tempo, conforme ela pratica, porque muitas vezes vão ser encontradas situações que não estão abordadas integralmente aqui no nosso curso, né? Por essa razão, nós temos outros cursos que se complementam e buscam resolver problemas normais de um dia a dia da área de crédito. Aliás, esse é um dos nossos grandes diferenciais. O nosso curso, ele tem essa visão extremamente prática. Vocês vão ver aqui, né, pelo tema, que nós não temos questões teóricas. Então, aqui não tem, por exemplo, os Cs do crédito, conceitos de risco. Por quê? Porque o objetivo era justamente trazer essa, essa praticidade e que é exigida no dia a dia. Então, a ideia é eu pegar na mão de um analista de crédito e ajudá-lo a seguir realizando uma análise técnica de boa qualidade. Então, o primeiro módulo do curso, ele é relacionado às validações internas e análise de questões que não são negociáveis. Então, eu passo para vocês nesse item questões como, por exemplo, as listas restritivas internas e externas. Então, Mary, quais são essas listas restritivas? Então, mostro para vocês que toda a área de crédito precisa se reestruturar para quê?
Um pedido, vou dar um exemplo, que foi analisado e ao final foi rejeitado por suspeita de fraude, por exemplo, todos esses dados do pedido, ele deve ser armazenado numa base de dados para que outros analistas, quando estiverem fazendo a análise, possam validar se não existem pontos comuns desse pedido que está sendo analisado com aquele pedido que foi rejeitado por fraude, por exemplo. Então, nestas listas restritivas, eu mostro para vocês como organizar os dados do CNPJ, a informação do sócio, o endereço, o telefone e o e-mail. Nós temos, então, as validações internas, como eu estava dizendo, a lista, então, dos clientes que foram rejeitados por suspeita de fraude, os clientes que tiveram a incidência de FPD, ou seja, não pagaram a primeira fatura. Então, quando você faz, faz parte de uma boa gestão de um processo de crédito, organizar essa informação. Então, eu estou analisando um pedido que tem características comuns com outro pedido que está na minha base, que já foi analisado, que já foi aprovado, mas cujo cliente não pagou sequer a primeira fatura. Então, obviamente, eu tenho que parar essa análise, tentar identificar quais são os links com esta informação para que, então, eu possa seguir na minha análise. Então, esses são exemplos de validações internas que eu mostro no curso passo a passo, quais são as listas que devem ser observadas. Nós temos as listas externas também. Então, hoje, cada vez mais, o mercado tem se atentado a algumas questões éticas. Então, por exemplo, aqui eu tenho listas de clientes que estão, né? O melhor, ideal é que não estejam nas listas de sanções do governo, clientes que estejam relacionados à lavagem de dinheiro, que tenham sofrido sanções do governo por questões de corrupção, listas de clientes que, por exemplo, têm problemas com o IBAMA, e dependendo do ramo de atividade da empresa. O fato é que com o ESG, cada vez mais, os valores da empresa, que são ali, né, eu falo, estão lá no quadro, a gente tem como tangibilizar e controlar isso. Então, muitas empresas não querem ver o seu CNPJ relacionado a outras empresas que, por exemplo, estão lá com questões do IBAMA, ou que empregam menores, ou tampouco que estejam em escândalos de listas de lavagem de dinheiro ou corrupção. Então, hoje o crédito ele pode colaborar com a empresa de uma forma geral, incluindo essas questões no processo de análise de crédito. E eu mostro para vocês os links. A boa notícia é que parte dessas listas são inclusive gratuitas, né? Claro que se você tem um motor, fica muito mais fácil de estruturar isso dentro de um motor. Então, são questões que a gente discute no módulo 1. E, por fim, nós também falamos de questões que não são negociáveis. Eu digo, inclusive, no curso, que os analistas de hoje são questionados a lidar com dois fatores, né? A gente tem que otimizar tempo e dinheiro e recurso. Então, se eu tenho de imediato uma questão que não é negociável na minha política de crédito, eu não preciso seguir adiante gastando ou utilizando outros recursos da empresa se aquele pedido não tem condição de ser aprovado, porque ele tem uma condição inegociável. Então, essas questões também são abordadas. E isso é fundamental para o analista, mesmo iniciante, compreender essas questões. Tudo bem? Então, passamos por isso no módulo 1. Vamos para o módulo 2, falarmos da análise de informações sobre empresa e pedido. Então, aqui eu mostro como é importante o analista entender qual é a demanda e aí sim olhar para aquele pedido com um olhar mais crítico. Então, aqui a gente precisa assim, entender, enfim, o tipo de cliente que está sendo analisado, se ele é um cliente novo, se ele é um cliente já existente, os fluxos desse processo. Eu também preciso trabalhar questões como, por exemplo, valor, prazo, né? Principalmente quando eu trabalho ali, a gente fala sobre ciclo operacional. Então, eu tenho que olhar para aquele pedido de uma forma muito atenciosa. E, infelizmente, alguns analistas hoje não perdem, ou melhor, não investem esses minutos que são fundamentais no seu
na análise. Então, a gente passa por esse passo a passo, e aqui, inclusive, é muito interessante, pois se você está revendo a sua política de crédito, se você está formatando uma área de crédito, elaborando processos, nós mostramos a relevância nesse módulo das informações que serão capturadas da sua área, por exemplo, ou do seu sistema de vendas, do seu onboard. Então, eu preciso, porque eu só consigo fazer validações a partir de informações que são imputadas. Então, essa lógica toda está no módulo 2. Nós vamos trabalhar, para quem chegou depois, eu vou entrar com detalhes na aula 5 de Birô de Crédito, porque essa é a aula que contém mais questões, mais questionamentos na nossa rede social, tá bom? Mas eu passo rapidamente aqui para vocês entenderem o conteúdo do nosso curso e se de fato ele confere ou ele reflete aquilo que eu falei no começo, com o objetivo de ser um assunto extremamente prático. Depois, nós vamos então no módulo 3 para análise cadastral. Então, a gente repassa quais são os documentos necessários para análise de um cliente pessoa jurídica. Então, eu passo pelos tipos de clientes, o MEI, né, os clientes de menor porte, de médio porte, quais são os documentos que melhor refletem a situação cadastral desses clientes. Nós fazemos ali alguns exercícios bem interessantes em relação à validação de um contrato social, como é que eu posso substituir informações básicas com segurança, ok? Falamos no módulo 4 de análise de crédito, e aí sim a gente fala de tempo de empresa, de segmento, dos sócios, do grupo econômico, da região. Então, todos os aspectos que são relevantes de serem analisados em um pedido pessoa jurídica. Então, ele está aqui devidamente segmentado na aula 4. E, enfim, nós chegamos na checagem ao birô de crédito, que será o tema aqui da nossa aula. Eu vou repassar com vocês e abrir para vocês acessos que só os nossos alunos que estão lá cadastrados no curso têm acesso, ok? O módulo 6, ele fecha o passo a passo para análise de crédito. Então, a gente discute detalhadamente cada um desses pontos através do módulo 1 a 5, e no 6 a gente faz um bom resumo e mostra para o analista qual é o passo a passo que ele deve adotar para seguir uma análise de PJ com bastante segurança. Aos nossos alunos que estão matriculados, nós temos ainda um bônus, que é um curso sobre o novo perfil do profissional de crédito, né? Um material bastante interessante, porque os analistas hoje entendam quais são as habilidades que o mercado tem valorizado, tem solicitado. Então, a gente abre para os analistas um estudo de quase 280 vagas que foram publicadas por mais de 200 empresas, de, se não me engano, 13 segmentos. Ou seja, a gente tem uma boa amostra do mercado, e o mais interessante que não é algo que a Mary está dizendo, a MPA está dizendo, nós literalmente mapeamos todas essas vagas, categorizamos cada uma das habilidades e colocamos de uma forma que o analista possa olhar para o seu currículo, identificar qual é o seu objetivo. Então, por ele ter ele é um analista pleno e ele deseja uma vaga de analista sênior, ou ele é um analista sênior e deseja uma vaga de supervisão ou de gerência. Então, quais são as habilidades solicitadas para a vaga de gerência em cada um destes segmentos? Isso faz com que ele tenha um mapa sobre as habilidades que ele já possui, e se esse for o caso, ótimo, e ele tem também informações de como ele destaca esta habilidade, porque muitas vezes a gente não sabe vender bem o nosso peixe. E nós precisamos lidar hoje em dia com algoritmos, com empresas que contratam profissionais que não são especialistas, então eu preciso falar a língua que o mercado fala, se eu quiser que o meu currículo, que o meu perfil se destaque em relação aos outros perfis. Então, esse é o bônus para os clientes, os alunos que se cadastram nesse nosso curso. Muito bem.
Então, vamos falar agora sobre os birôs de crédito. Vamos falar sobre os principais birôs, tipo de restrição. Lembrando, gente, que esse é um curso voltado para iniciantes, então é preciso passar por esses pontos, porque ainda existe muita, vamos dizer assim, falta de conhecimento, né? Um pouco de confusão nessas linhas. Nós vamos falar sobre análise das restrições, a máfia das liminares, o SCR, ok? Então vamos lá. Os principais birôs, aqui estão. Então, acredito que todos conheçam a Serasa, o SPC, a Boa Vista. Já nem todos conhecem a COD, embora cada vez mais pessoas passam a conhecer, e a TransUnion. Então, o que que é legal a gente verificar aqui? Bom, a TransUnion, a Experian, que comprou a Serasa, e a Boa Vista, que hoje faz parte do grupo Equifax. Então, Equifax, Experian e TransUnion são os três maiores birôs do mundo. Ou seja, nós temos aqui no nosso país essas três empresas que já operam no mundo há muitos e muitos anos. A COD, ela é mais nova, de 2015, ela tem como sócia os cinco maiores bancos, então nós estamos falando de Banco do Brasil, Caixa Econômica, Santander, Itaú e Bradesco, ok? E a TransUnion, que chegou, ela comprou a Crivo, que era um birô de crédito, um motor de crédito sensacional. A TransUnion, então, veio para o Brasil e com a compra da TransUnion, da Crivo. E no final de 2022, ela recebeu a autorização do Banco Central para administrar também o cadastro positivo. Então, aqui eu tenho uma informação importante. Todas essas empresas hoje administram o cadastro positivo. Ok? Então, vamos passar rapidamente aqui por essa. Então, o que que é importante aqui, que eu recomendo para os meus alunos, para os meus seguidores? Que vocês passem a seguir essas empresas no LinkedIn, por exemplo. Elas fazem parte do nosso mercado. Os birôs, eles têm produtos, soluções para o nosso mercado. Então, todo analista tem que conhecer para onde está indo, mesmo que você não utilize, mas você precisa conhecer. Você pode ser, por exemplo, um defensor da Serasa. Não, a Serasa, para mim, é o melhor birô. Ok, a gente tem um curso que fala sobre como escolher o melhor birô de crédito e eu mostro para vocês a diferença entre eles, como eles foram criados e tudo mais, mas o fato é que nós temos cinco grandes empresas, todas excelentes, que no fundo elas são cinco grandes bancos de dados que administram milhares e milhares de informação, cada uma ali com seu diferencial. Então, todas elas são excelentes, porém, pode ser que uma seja mais aderente para o seu negócio ou para aquele produto. Então, esse é o fato, eu preciso conhecer para poder definir. Então, a minha recomendação, coloquei aqui para vocês como é a minha página do LinkedIn, eu sigo todas elas, né, por conta de que eu preciso me manter atualizada, e eu acho que todo profissional de crédito também deve adotar esta boa prática, ok? Aproveitei e coloquei MPA aqui, para que vocês também possam seguir e estar sempre acompanhando as nossas postagens. Bom, tipos de restrição. Então, vamos lá. Protesto. Então, muita gente faz confusão com protesto ou negativação. Então, o que que é um protesto? O que que é uma negativação? Então, a negativação, ela existe, ela é uma informação que uma empresa, ao contratar a Serasa ou a Boa Vista ou o SPC, ela entra, ela envia um arquivo para essa empresa e aquele débito passa a constar no banco de dados desta empresa. Isso é muito importante. Então, se você tem, por exemplo, a Boa Vista, faz a negativação na Boa Vista, as empresas que são clientes da Serasa não vão enxergar esse débito que foi feito na Boa Vista, ok? Então, esse é um ponto importante. Porém, um protesto, ele é uma base, quando você faz um protesto, todos os birôs acessam essa informação. Ou melhor, todos não. Todos os birôs negativos.
Então, eu tenho Serasa, SPC e Serasa, SPC e Boa Vista, que vão refletir esta informação de protesto, tá bem? Então, aqui no curso a gente vai ter que correr um pouquinho por causa do horário, mas eu tenho o que é exatamente um protesto e o que é uma negativação. Então, com relação à publicidade, a restrição ao crédito ela fica visível apenas para empresas e órgãos que consultam o CPF ou CNPJ do devedor nos birôs de crédito. Já o protesto, ele é uma informação que vai constar em todos os birôs, porque todos os birôs se alimentam dessas informações. Então, recentemente, eu tive uma pergunta de uma aluna que ela falou o seguinte: poxa, o cliente tem protesto na Serasa e não tem protesto na COD. Então, está errado? A COD está desatualizada? Não, não está errado. A COD não está desatualizada. Apenas que o propósito da COD é diferente do propósito da Serasa. A COD é hoje um birô positivo, que ela trabalha essencialmente dados do cadastro positivo, e a Serasa tem uma base negativa enorme, ela utiliza os dados dela, tem as informações negativas da base da Serasa e tem também as informações de protesto. Então, é errado eu comparar, por exemplo, a COD com a Serasa. Até mesmo o score da COD com o score da Serasa não é possível ser comparado. Essa mesma aluna me disse isso. Poxa, um cliente tem um score ruim na COD, mas não tem restrição na Serasa. Uma coisa de verdade não tem nada a ver com a outra. A COD, ela vai trabalhar o score dela com base nas questões do cadastro positivo e também nas questões do relacionamento bancário do cliente. Já a Serasa vai usar os dados do cadastro positivo e as informações negativas que constam na base dela. E aí, então, você tem dois scores diferentes. Qual que é melhor? Não existe um que é melhor, existe um que é mais aderente para a sua operação. E para isso a gente não tem jeito, a gente tem que fazer um teste de aderência. Esse é um teste que está no módulo avançado. A gente tem ali um trabalho de banco de dados que tem que ser feito, uma análise um pouco mais elaborada. Então, para esse curso, a gente fala dos birôs, quem são, qual é o tipo de restrição que existe, porque essa é uma dificuldade de alguém que está iniciando um curso. Então, se na sua empresa, por exemplo, poxa, mudou o analista, chegou o analista, teve que contratar uma analista júnior, e a gente tem que explicar tudo para ele, esse curso é para ele. Porque ele vai entender toda a parte conceitual, todos os porquês, e isso fará com que ele tenha um dia a dia muito mais produtivo e ele rapidamente esteja inserido nas questões que são essenciais para a análise de crédito. Então, aqui, por exemplo, eu comparo os preços, eu coloco os preços para vocês. Por quê? Porque é importante que a gente entenda as diferenças na essência. Tá? Então, eu coloquei aqui, por exemplo, um protesto, não sei, para as pessoas que não conhecem, ele custa em média R$ 10 por título, se você o fizer através do banco. Já uma negativação, ela vai custar algo em torno de R$ 3 a R$ 5. Qual que é melhor, Mary? Porque essa é a pergunta que vocês fazem para tudo. Parece que sempre a gente tem que ter um que é melhor do que o outro. E essa resposta não é tão fácil assim. Por quê? Porque eu tenho que ver uma série de informações. Eu tenho que entender, por exemplo, negativação. Eu tenho que entender o ticket médio. Você concorda? Se você tem um ticket médio muito baixo, não vai valer a pena o protesto, porque o custo do protesto é alto. Exceto se você fizer via Semprot e tudo mais, mas aí é uma outra história. Mas no modo tradicional, ele vai custar em torno de R$ 10 e fica caro. Também vai depender do mercado que você está. Né? Se você está no mercado que os seus concorrentes utilizam qual birô? Então, porque quando a gente é negativo, o nosso objetivo é atrapalhar a vida do nosso cliente, concorda? Então, se você está em um mercado, todos os seus clientes, todos os seus concorrentes vão ser, você usa Boa Vista? O certo talvez seja você protestar, porque se você negativar na Boa Vista, os seus concorrentes, que também são potenciais fornecedores deste cliente, não vai saber daquela dívida, tá? Então, tem que ter alguma estratégia por trás da negativação. Então,
primeira ideia aqui é que vocês tenham essa informação. Uma informação interessante é que há alguns anos protestar alguém era algo extremamente burocrático, né? A gente tinha que ter uma carta de anuência, que tinha que ter assinatura reconhecida, dava um trabalhão. Hoje, todo esse processo, inclusive da carta de anuência, ele é feito online, então facilitou muito o processo e os cartórios fizeram isso, obviamente, por conta da concorrência dos birôs de crédito. Então, eles também se modernizaram e a gente ganha com isso. Então, lembra que eu falei que a gente precisa seguir lá as redes sociais, seguir a página dessas empresas, porque você precisa estar atento. Hoje ainda é comum um aluno me perguntar sobre isso. Ah, mas e a carta de anuência que era assim? Gente, não é mais assim já há alguns anos. Então, a gente precisa sempre buscar se atualizar. Tá bom? E aí aqui, óbvio, não vou abrir, mas só coloco também as questões das custas, porque quando você está definindo ali um processo de análise, de definir se você vai para um birô, vai para um, vai para outro, também tem essa questão, né? Muita gente prioriza o pagamento de um protesto por conta das custas do cartório que terão que ser pagas depois que o protesto for efetivado. Então, eu coloquei ali de curiosidade e no curso você consegue avançar em relação a isso. Bom, então, a questão do protesto, aqui nesse exemplo, eu fiz consultas de clientes no mesmo período, então depois nós vamos poder comparar isso. Então, esse protesto aqui de 53 protestos, por exemplo, de 10 mil, que é o mais recente de Guarulhos, eles estariam disponíveis tanto na Boa Vista quanto no SPC Brasil. Ah, mas de vez em quando tem diferença. Tem diferença mesmo. Então, eventualmente, você pode ir na Boa Vista, ele vai ter lá 51, ou 50, ou 45, enfim. Por quê? Porque, lembra que eu falei, todos os birôs, eles são, na verdade, banco de dados. Então, eles se comunicam com esse Simplat. Esse processo de comunicação nem sempre é diário. Por quê? Porque isso tem custo, né? Gestão da informação. Então, eventualmente, você vai ter alguma diferença entre os birôs. O ponto é que você nunca vai saber qual é o birô que está certo. Por quê? Porque você não vai saber, né? Você pode, então, mas eu quero ter certeza. Tá bom, então você vai consultar a Serasa, a Boa Vista, o SPC Brasil e torcer para que dois tenham a mesma informação e inferir que esta informação é correta. Tá bem? Infelizmente, isso não tem saída, faz parte do nosso mercado. Tá bem? Então, o protesto, em teoria, ele estaria em todos os birôs, porque é uma fonte que todos os birôs se alimentam. Os birôs não administram a informação do protesto, eles apenas refletem as informações, que é uma base do SEMPROT. Eles, inclusive, pagam por essa informação, né? Por isso que eles fazem parte do relatório e faz parte ali do custo, tá bem? Então, protesto já foi. Depois a gente fala da ação. Então, também não vou falar de todas elas aqui. Eu tenho ação de execução, de busca e apreensão, de despejo, revisional de contrato, trabalhista, protesto, falência e recuperação, que obviamente são as restrições mais graves. Então, claro, assim, dependendo do birô que você utiliza, né, essa consulta aqui, por exemplo, é do escavador, ele vai te trazer mais ou menos detalhes sobre a ação. O fato é que na análise de crédito, entender essas ações, o nível de entendimento necessário das ações depende do tipo de crédito que você está concedendo. Então, vamos lá. Você está comprando a empresa? Certamente você tem que entender muito, vai ter que ter uma análise jurídica sobre todas essas ações, concorda? Afinal de contas, estou comprando a empresa e eu preciso ver qual é o risco jurídico desses processos. Não, eu só vou fazer um fornecimento para essa empresa, um fornecimento de curto prazo. As ações, que no Brasil, infelizmente, assim, é muito comum. Né? É muito comum que uma empresa tenha, com mais de 10 funcionários, por exemplo, tenha ação trabalhista, tem ação ali, alguma ação
aqui, ó, por exemplo, de dano moral, como acontece aqui. E essas são ações que não quebram uma empresa no curto prazo. Então, eu tenho que olhar, né, tem que depender ali da minha política de crédito, qual é o peso que eu dou para isso. Então, eu mostro isso para o analista que está entrando, claro que na cabecinha dele vai ficar confuso, talvez ele vai ali requerer um ok do supervisor dele e tudo mais com relação a esse tipo de análise, e até porque nem todo birô vai trazer nesse nível de detalhe. Então, isso depende muito do tipo de operação que a sua empresa fornece. Então, vamos lá. A sua empresa fornece equipamentos que são operações robustas, com valores elevados e de longo prazo. Claramente, eu tenho que ter uma atenção maior às ações. Não, a minha empresa é um fornecimento comum, meu nível de fornecimento ali não dá nem 5% do faturamento. Ok, eu não preciso, talvez, me aprofundar tanto nas questões de ações. Mas as ações, que são dos fóruns, também, em princípio, são as mesmas em qualquer um dos birôs que forneçam informações negativas, tá bem? Então, mais um exemplo. E claramente aqui, né, eu tive que ficar por conta de não expor nenhuma informação que é ali, são CNPJs, o nome dos envolvidos, os processos. Mas no escalador você tem essa informação bastante detalhada. Muito bem, então aqui as ações judiciais, a mesma ela vai da forma, então ela geralmente ela deixa até assim, ó, ações judiciais, talvez você não tenha esse nível de detalhe. Por isso que é importante conhecer os provedores do mercado de crédito. Eu preciso conhecer isso. De novo, dependendo do tipo de negócio que a sua empresa tenha, você vai ter que buscar um provedor que forneça uma informação no nível de detalhe como esse, por exemplo. Vamos imaginar que uma seguradora que forneça uma carta-fiança para uma operação, a execução de uma obra. Claramente, essa empresa ou essa política de crédito precisa conhecer ou entender essas ações judiciais, ok? Bom, o CCF, que, né, cadastro ali de cheques sem fundos, inclusive lá na aula, acho que no módulo 1, eu mostro todo o histórico de cheques, né? A gente ainda tem cheque sem fundo, claro que o número, até coloquei aqui, ó, conforme vimos no módulo 1, o número de cheques caiu de forma significativa, Pix e todas as outras formas de pagamento, né? Porém, em 2022, a gente teve 168 milhões de cheques emitidos, dos quais 13 milhões foram devolvidos. Então, não é uma informação que eu ainda consigo ignorar. E, do meu ponto de vista, o CCF é uma das restrições mais graves que existe, porque ele mostra total falta de liquidez de uma empresa. Tanto que ele está lá no módulo 1 como uma condição inegociável. Mas a ideia aqui é mostrar que o CCF, que é uma informação do Banco Central, também estará disponível nos três birôs. Então, até aqui, você vai falar, poxa, Mary, não tem diferença. Não deveria ter, porque os três birôs refletem as mesmas informações, porque eles buscam nas mesmas fontes, ok? Nos exercícios que nós passamos para os alunos, a gente reforça isso e mostra para ele, para que isso possa ficar armazenado, possa ali ficar armazenado e ele tenha esse conhecimento, ok? Então, cheque sem fundos aqui na consulta da Serasa, que nada consta e nenhum birô, em princípio, deverá apontar um cheque sem fundos. Muito bem. E agora nós vamos para os tipos de restrições, que são as pendências, as informações que constam nos birôs. Então, a Boa Vista, por exemplo, ela vai trazer pendências e restrições financeiras. E o que são isso? São pendências referentes a duplicatas, por exemplo, boletos que não foram pagos, carnês que não foram pagos, e incluindo aqui a dívida bancária, né? Os bancos também negativam na Boa Vista. Já ouvi muita gente dizendo, não, o banco só é negativo é na Serasa. Não, não é verdade. A Serasa deixou de ser dos bancos em 2007, quando ela foi vendida para a Experian, e hoje os bancos fazem negativação em todos os birôs. A única coisa é que eles têm réguas de cobrança, tá certo, diferentes,
Então, dependendo do produto, dependendo da região, do perfil de cliente, ele pode negativar primeiro na Serasa, depois na Boa Vista, ou primeiro no SPC e depois na Serasa, tá bem? Então, não é verdade que os bancos não fazem negativações em outros birôs. Eles fazem, sim, as negativações em todos eles. Então, a Serasa vai constar, na Boa Vista eu vou ter esse tipo de informação. O SPC Brasil, que tem ali um registro de cheque logista, como eles chamam, então eu posso ter um CCF, né, que voltou 2 vezes, que está lá na informação do Banco Central, e posso ter também esse cheque negativado como uma pendência de registro, e que vem dessa forma, registro de cheque logista, se você utilizar o SPC Brasil. Então, isso ainda é utilizado e ainda acontece. Eu tenho o registro do SPC, que aí basicamente é igual aqui da Boa Vista, não igual que seja a mesma informação. Então, os clientes do SPC Brasil, então vamos imaginar a MPA, por exemplo, eu tenho meu cliente não pagou por uma consultoria, vamos imaginar. Então, eu posso fazer ali, contratar o SPC Brasil e negativar esse cliente lá no SPC Brasil. Ou eu posso fazer isso na Boa Vista, ou eu posso fazer isso na Serasa, tá bom? Mas, de novo, como eu expliquei, se eu fizer na Serasa e clientes que são clientes do SPC Brasil, não vão enxergar essa informação, embora aqui tenha uma observação, né? Como eu coloquei aqui, ó. O SPC Brasil e a Serasa, eles possuem uma parceria que permite aos clientes, claro, se você pagar ali uma feature a mais, visualizar restrição um do outro. Então, você vai no SPC e você enxerga no SPC todas as pendências do SPC e mais as pendências da Serasa. Da mesma forma que o contrário também é verdadeiro. E isso dá para esta SPC Serasa um diferencial significativo em relação à Boa Vista, se o foco é base negativada, tá? Base de negativações. Isso é um fato. Então, claro, porque eu estou somando praticamente 2 birôs. Então, claramente, eu tenho um número maior de informações, ok? Eu tenho a Serasa, que tem o Refim e o PEFIM. Então, o Refim é de dívida bancária e o PEFIM são as duplicatas, os boletos, as mesmas informações aqui que podem ser também negativadas no SPC e na Boa Vista. E eu tenho a COD, que não me mostra negativação, porém, ela me dá 2 informações muito importantes. Ela mostra o seguinte: a quantidade de contratos bancários que esse cliente tem em aberto. Então, isso é legal. Isso me antecipa, inclusive, uma negativação, uma RJ e o uso de crédito emergencial, que é se aquela empresa está ou não usando o cheque especial. Então, gente, isso é de uma riqueza tremenda, porque dependendo do tipo de tamanho da empresa, usar o cheque especial, sem dúvida, é uma sinalização de extremo perigo, já que uma empresa de grande porte tem acesso a linhas de crédito muito mais baratas. Então, é um ponto de atenção que você tem que ligar todos os seus alertas, e eu falo muito sobre isso no nosso curso, tá bem? Bom, aqui então eu tenho um exemplo, né? A Supergás Brás, em princípio, não estará disponível na BVS e, dependendo da negociação desse cliente, ela pode constar lá no relatório do SPC, tá bem? Então, essas foram as informações que eu separei para vocês em relação às questões dos birôs. No curso, a gente apresenta para os clientes, para os alunos, informações adicionais sobre isso, né? Essa foi só uma das aulas que nós incluímos no nosso curso. E agora eu gostaria de separar esses 5 minutinhos para algumas perguntas. Eu vou olhar aqui se a gente tem algumas perguntas. Deixa eu parar de compartilhar. Tudo bem. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula e agora eu vou esclarecer algumas perguntas que nós recebemos. Então, primeiro, como o curso foi elaborado? Como eu já disse, o nosso curso é online, todas as aulas estão aqui gravadas, nós temos quiz, então o aluno faz a aula,
baixa o material, realiza o quiz. Se tiver alguma questão, basta nos enviar na plataforma que nós responderemos ali num prazo, 2, 3 horas, ou dependendo do horário, no dia seguinte, ok? Bom, outra pergunta que eu tenho aqui. Se o curso contém análise de balanço? Não, nós não vamos ver análise de balanço nesse curso. Análise de balanço é um outro curso que nós temos, tá bem? Nesse curso, ele é focado para iniciantes. Então, o objetivo é nós pegarmos na mão de uma analista que está chegando agora, que está começando na área de crédito, ou que realmente precisa ter uma noção a respeito de como elaborar uma análise de crédito. Então, a nossa proposta é começar pelo básico. Então, o analista, ele recebe um pedido, qual é o primeiro passo que ele faz? Então, ele olha se aquele cliente, se aquele CNPJ já está na base. E daí por diante, nós desenvolvemos um passo a passo, neste nível sempre muito prático. Então, a ideia é que ao final do curso, o analista que chegou agora na sua empresa, seja capaz de analisar um pedido PJ, de fazer perguntas bastante pertinentes e seguir adiante na carreira. Claro, gente, a análise de PJ é algo mais complexo. Então, ele tem aqui um passo a passo que ele pode anotar e seguir no dia a dia, mas a evolução disso depende de mais estudos. Inclusive, nós temos o análise PJ avançado, então, que é para aprimorar os conhecimentos, ok? Bom, próxima pergunta que nós temos aqui, a questão dos birôs. Tá bom, nós podemos sim indicar, caso alguém queira, né? Eu tenho os contatos, a gente tem relacionamento com praticamente todos os birôs. Como recomendei no curso, é essencial que você tenha relacionamento também com os birôs. Mesmo que a sua empresa esteja satisfeita com o birô atual, vale muito a pena checar o que os outros birôs estão oferecendo. De repente você tem uma oportunidade de redução de custo, mas o mais importante é ter melhor aderência nos produtos, ok? Inclusive, fazendo propaganda do módulo avançado, é justamente isso que a gente avalia. Como identificar a aderência do score, do faturamento presumido, na sua empresa, tá bem? Eu costumo dizer uma frase que nem todo score é para todo mundo. Então, a gente tem oportunidades quando faz esse estudo, esse mergulho de testes de aderência que a gente apresenta no módulo 2. Não dá para colocar a gente tudo no mesmo curso. Então, por essa razão, somente no módulo 2, ok? Bom, outra pergunta que eu tenho aqui, deixa eu ver. Tá, com relação às restrições. Então, exatamente isso. No módulo restrições, a gente mostra para o analista e mostra para ele, né, ensina a diferenciar as restrições. Então, por exemplo, você não pode comparar COD com um SPC Brasil, por exemplo. Cada um tem uma funcionalidade diferente. A COD veio com outro objetivo de trabalhar o cadastro positivo, ele traz informações e um foco muito grande em relacionamento bancário, que agrega muito valor à sua operação. Então, o SPC Brasil é um banco de dados sensacional, que tem ali informações negativas, então eu tenho que usar essas duas informações para potencializar a minha análise. A gente ensina isso no curso também. O que é FPD, Mary? Então vamos lá, FPD, First Payment Default. Gente, desculpa, eu não gosto mesmo de ficar usando expressões em inglês, parece que a gente está valorizando, mas essa é uma expressão muito usada no mercado. Então, a gente combina o seguinte, se está no curso, é porque é uma expressão que ela é utilizada no mercado. Então, você aprende, absorve, ok? Mas o First Payment Default é o primeiro pagamento não realizado. Então, isso é extremamente grave. Toda vez que nós temos o crédito faz uma análise e o primeiro pagamento não foi feito. O cliente não pagou. Isso é um problema da cobrança? Claro, mas isso tem que voltar para o crédito para retroalimentar. Eu, como analista, preciso entender o que aconteceu, o que escapou da minha análise, que num prazo tão curto, aquele cliente que eu analisei e concluí que ele era capaz de pagar
aquela operação, num espaço tão curto de tempo, esse pagamento não foi feito. Como é que eu trabalho isso? Então, esse é o objetivo, ok? Então, e é fundamental isso, né? Como eu falo no curso, muitas pessoas não trazem esse aprendizado para análise. Então, as listas restritivas, né? Esse item está dentro das listas restritivas, elas têm justamente esse objetivo. Eu preciso organizar as minhas listas restritivas dentro da empresa para eu aprender com esses maus pagadores e, com isso, potencializar a minha análise de crédito, ok? Deixa eu ver. Bom, não temos mais perguntas, então eu quero agradecer a audiência de vocês aqui nessa aula inaugural, convidar vocês a se inscrever no curso Análise de Pessoa Jurídica Módulo Iniciantes, tá bem? Então, vejo você lá no nosso curso.